Então, pessoal, vamos ver como esse conceito funciona na prática, certo? Dados o ponto P e a circunferência lambda, determine a posição de P em relação à lambda em cada caso. Eu vou fazer 3 casos aqui para que a gente possa analisar e ainda vou mostrar um truquezinho que a gente pode chegar mais rápido a essa determinação da posição, tá ok? A primeira situação, ó. Eu tenho o ponto P com coordenadas menos 1 e 2 e tenho a circunferência lambda, como vocês observam, ela está na forma reduzida, né? X menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Então, o que é que acontece? De modo clássico aqui, a gente tem que saber o tamanho do raio, né? A medida do raio e as coordenadas do centro para a gente calcular a distância em relação a esse ponto, tá certo? Como a gente já pode retirar aqui, ó, como aqui se trata da fórmula e aqui seria menos na fórmula, né, a gente já pode pegar as coordenadas do centro com sinal inverso. Então a gente sabe que o centro da circunferência é no ponto de coordenadas x igual a 3 positivo e y igual a menos 1, tá certo? E a gente sabe também que essa medida aqui, ó, do raio, ela está ao quadrado. Então se o raio ao quadrado é igual a 25, né? Significa que a medida do raio é igual a raiz quadrada de 25 dá 5, tá certo? Então veja bem, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a distância entre esse ponto e o centro. Se essa distância for menor que o raio, o ponto é interno. Se essa distância for igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. E se essa distância for maior que o raio, o ponto é externo. Tá ok? Distância entre dois pontos, né? Distância entre P e o centro vai ser igual a raiz quadrada de x do centro menos x do ponto. Então eu vou ter 3 menos x do ponto aqui é o menos 1, dois sinais de menos. Vou colocar aqui parênteses para isolar, ao quadrado, mais y do centro menos 1, menos y do ponto 2 ao quadrado. Vamos ter aqui, ó, a distância igual a raiz quadrada de menos com menos dá mais, 3 mais 1, 4. Vamos ficar com 4 ao quadrado. Aí menos 1, menos 2 dá menos 3 ao quadrado. Vamos ter raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado que dá 9. Vamos ter distância igual a raiz quadrada de 25, que dá 5, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos distância igual ao raio. Significa que P é um ponto que pertence à circunferência. Certo, gente? Professor, tem alguma maneira mais prática da gente fazer isso? Tem sim, ó. O que é que a gente pode fazer também? A gente já pode aproveitar a própria equação, isso é um macete para a gente andar mais rápido aqui, ó, e substituir pelas coordenadas desse ponto. Como assim, ó? Veja essa equação aqui, ó. Eu já pego e vou comparar com 25. Vou substituir o valor de x e de y aqui. Se o resultado der igual a 25, o ponto pertence à circunferência. Se o resultado der menor que 25, o ponto é interno. E se o resultado der maior que 25, o ponto é externo. Como assim? Ó? Já substituindo aqui. Então, eu vou ficar com menos 1, menos 3 ao quadrado. Porque x vale menos 1, troco x por menos 1, tá vendo? Mais y, ó, vou trocar por 2, mais 1 ao quadrado, que é igual a 25, ó, tá vendo? Menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado, mais 2 mais 1 dá 3 ao quadrado, igual a 25. Ó. Vamos chegar à igualdade. Base negativa expoente para resultado positivo. Vamos ter aqui, 16 mais 3 ao quadrado, que dá 9, que é igual a 25. Todo mundo sabe, ó, 16 mais 9 dá 25. Temos 25 igual a 25. Tá vendo? Ó? Se os resultados forem iguais, o ponto P pertence à circunferência. Certo?
Se esse for menor que esse aqui, ó, o primeiro membro der um resultado menor que esse, o ponto é interno. Se no primeiro membro der um resultado maior que esse, o ponto é externo. E se derem resultados iguais, o ponto pertence à circunferência. Gostaram do truque? Então, gente, ó, aquele truquezinho que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai ser muito prático, principalmente quando eu tenho uma circunferência com a equação na forma geral, como vocês viram. Então, ó, dado o ponto P de coordenadas 2 e 3 e a circunferência lambda, né, de equação x² mais y² menos 10x mais 8y menos 1 igual a zero, né, vamos determinar a posição relativa desse ponto em relação à circunferência. Bom, se a gente não usasse esse truque, o que era que a gente teria que fazer? Pegar a equação que está na forma geral, passar para a forma reduzida, retirar as coordenadas do centro, retirar a medida do raio, calcular a distância entre esse ponto e o centro e comparar com o raio para ver se essa distância é maior, é menor ou igual para a gente classificar o ponto como se ele pertence à circunferência, se ele é um ponto interno ou se ele é um ponto externo. Tá ok? Bom, com o truque que eu mostrei para vocês, fica tudo mais simples. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Quando a equação está na forma geral, ela está igual a zero. Então, eu vou substituir esses valores aqui, ó, em x e y na equação. Se o resultado que der aqui no primeiro membro for menor que zero, significa que o ponto é interno. Se o resultado der igual a zero, significa que o ponto pertence à circunferência. E se o resultado der maior que zero, significa que o ponto é externo, ou seja, ele não está dentro da circunferência. Ok? Então vamos lá? Bom, quais são as coordenadas de P? Ó? X é 2 e Y é 3. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai trocar x e y por esses valores e vai calcular. Então nós vamos ter aqui, ó, 2² mais y 3² menos 10x, ou seja, 10 vezes 2, que é o valor de x, mais 8y, ou seja, 8 vezes 3, que é o valor de y, menos 1, igual a zero. Vamos, na verdade, verificar se isso aqui é igual a zero, se o valor dessa expressão aqui, ó, realmente é igual a zero. 2² dá 4, mais 3² dá 9, menos 10 vezes 2, que dá 20, mais 8 vezes 3, que dá 24, menos 1, tá certo? Bom, para facilitar aqui, ó, vamos juntar os positivos, nós vamos ter 4 com 9 dá 13, 13 com 24 dá 37, menos 20 com 1 dá 21, tá certo? Então, nós vamos ter 37 menos 21 dá 16. Ok? Então, veja bem. 16 é um número maior que zero. O que é que significa não dá igual a zero? Deu maior que zero. Significa que o ponto P é um ponto externo à circunferência que nós estamos analisando. Tá ok, gente? Bem prático, né? Bom, temos aqui um terceiro exemplo, seguindo o mesmo truque, o mesmo padrão que eu mostrei para vocês, certo? Determinar a posição relativa do ponto P de coordenadas 3 e 1 em relação à circunferência lambda de equação x² mais y² menos 8x menos 5 igual a zero. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos substituir, né? Aqui, ó, é x e aqui é y do ponto, a gente vai substituir na equação. Ficamos com 3² mais y vale 1, ó, 1² menos 8 vezes x, ó, x vale 3, menos 5. Vamos ver se isso aqui é maior, menor ou igual a zero, tá certo? Vamos comparar com o zero. Bom, 3² dá 9, certo? 1² dá 1, né? Vamos fazer, ó, 9 mais 1, menos 8 vezes 3, que dá 24, menos 5. Vamos ver quanto dá. 9 com 1 dá 10. 10 menos 24 dá menos 14. Menos 14 menos 5 vai dar menos 19. E vai dar um resultado que é menor que zero.
O que é que significa? Significa que P é um ponto interno a essa circunferência. Ou seja, P está localizado dentro da região delimitada pela circunferência. Beleza, gente?